Olá, amigos do Via Pública, alô internauta, estamos começando Conversas com Dilmar Rodrigues, um espaço semanal dentro do seu site Via Pública, onde nós vamos discutir temas de interesse local e regional, discutir assuntos estaduais e nacionais, mas que tenham relevância com a opinião da nossa gente aqui da nossa terra, porque o que acontece no Brasil, e nós somos Brasil, tem impacto, sim, aqui na terra de curitibanos, em toda a nossa região. Com muito carinho, com muita satisfação, eu quero apresentar aqui meu convidado, Roque Pelissaro Júnior, presidente da CDL Curitibanos, presidente do SPC Brasil, já foi presidente da FCDL, presidente da CNDL, ou seja, um curitibanense que se destacou no cenário varejista do Brasil. Roque, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, é um prazer estar falando aí para curitibanos e para o mundo, porque a internet ela é global, né? Mas através desse portal aqui da nossa cidade. Roque, eu vou fazer uma pergunta que mexe muito com o nosso ego, ou o seu. Nós não lhe demos a devida importância do que você conquistou em termos de representação nacional. Nós reconhecemos, eu digo nós, imprensa, nós, comunidade, nós reconhecemos o devido valor do Roque enquanto essa liderança que conseguiram? Eu acredito que sim, eu sempre tive um espaço muito bom na imprensa local, nas rádios, jornal, e agora inaugurando esse meio de comunicação que veio para ficar, né, Dilmar? Exatamente. A internet está aí, é uma realidade e tem se mostrado uma penetração cada vez maior. Eu acho que curitibanos reconhece, eu não sei se eu sou tudo isso, né, mas é importante a gente estar levando o nome de curitibanos Brasil afora. Até esses dias eu tive recebendo uma premiação em nome do SPC Brasil, do Valor Econômico, que é o maior jornal de economia desse país. E pelo SPC como uma das melhores empresas em gestão de pessoas. E nós tiramos o terceiro lugar. E a empresa que tirou o primeiro lugar estava lá também um curitibanense, né? E isso nos deu muito orgulho, que foi o Cláudio Artman, que é vice-presidente da Cooper Campus. E ele estava lá recebendo esse prêmio junto conosco, um prêmio dos 3 primeiros colocados, 2 curitibanenses estarem recebendo esse prêmio, dá um orgulho da nossa terra. Maravilha, então, esse destaque que a gente sempre merece, enquanto os curitibanenses têm se destacado também. Roque, acho que de fundamental importância a sua presença aqui, porque você tem uma visão local de como está o comércio varejista curitibano, a nossa região, e está muito ligado no que e como funciona e como está o Brasil. Tá? Como está hoje o comércio varejista? Como é que ele está sobrevivendo a esse turbilhão, que a gente vai conversar sobre isso também, a esse turbilhão de acontecimentos, onde a crise política afeta consideravelmente a parte econômica do país? O Brasil está vivendo pela primeira vez, eu acho, na história, pelo menos na história mais recente, 2 crises simultâneas que se autoalimentam. Uma crise política e uma crise econômica. Nós tivemos crises políticas, tivemos crises econômicas, mas não na intensidade e uma alimentando tão fortemente a outra. A gente viu a influência que um tem no outro, que bastou o ex-presidente Lula ser conduzido na outra semana a um depoimento na Polícia Federal, que a oscilação no câmbio e na Bolsa de Valores foi enorme, né? Então, ficou muito claro essa interferência. O varejo, ele nunca viveu um retrocesso tamanho na sua história. Nós tivemos uma expansão muito grande nos últimos 15 anos do varejo. O comércio, o mercado interno e o varejo em especial, sempre tinha sido a locomotiva que estava a puxar a economia brasileira, em virtude da expansão, principalmente pela expansão do crédito e o aumento da renda e da empregabilidade no Brasil. Só que isso cresceu de forma muito rápida e não houve uma base de sustentação muito firme para isso. As medidas que o Brasil precisaria ter tomado antes da eleição que elegeu a presidente Dilma, levou essa não tomada de decisão a que o remédio que a gente tenha que tomar seja numa dose muito forte. E uma dose tão forte que debilita em demasia
o paciente. E o pior de tudo, que não estamos nem conseguindo tomar esse remédio, né? O paciente está adoecendo, cada vez mais doente, e não há como a gente ministrar esse remédio, que seria o ajuste fiscal promovido pelo governo. Isso não está acontecendo. Nós vimos agora em janeiro a queda pesada do comércio em todo o Brasil, uma queda aí de 30%, né, nas vendas de automóveis. Por quê? Porque depende muito do crédito. Logo em seguida nós temos móveis e eletrodomésticos. Você vê uma empresa como o Grupo Pão de Açúcar, né, o maior varejista brasileiro, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, tem Casas Bahia, Ponto Frio e a rede de supermercados Pão de Açúcar, né? Além de outros segmentos como atacarejo, enfim, outros, a Cenova, que é o braço na web de comércio deles, que o lucro líquido do ano passado para esse ano, 2014 versus 2015, os balanços foram divulgados agora no início de março, caiu 99,7% o lucro líquido, né? Eles amargaram um prejuízo de 144 milhões de reais, tiveram que provisionar, e tiveram um lucro líquido de 3 milhões. Para um movimento de uma empresa desse tamanho, é como falar na minha aqui em Curitibanos, que deu um lucro no final do ano de 3 centavos. A proporção seria mais ou menos essa. Muito bem, quando a gente fala de empresas e grandes empresas com esse déficit, com esses prejuízos, a primeira situação que acontece é fechar estabelecimentos, cortar gastos nesse sentido. Como o pequeno comércio, como é que ele consegue sobreviver? Nós, aqui curitibanos, nessas cidades da o interior, como é que uma pequena loja consegue sobreviver nesses momentos aí? Quando você tem um período de expansão, todo mundo cresce e muitas empresas, infelizmente, cresceram baseadas em crédito, tomando dinheiro e crescendo. Hoje isso fica quase que impossível. As empresas vão ter que adequar o seu capital de giro, adequar o seu portfólio de produtos, reduzir custos, renegociar valores de aluguel, renegociar com fornecedores, reestruturar a empresa, sentar com os funcionários e otimizar o trabalho dos funcionários. Enfim, não existe uma diferença muito grande entre o grande e o pequeno. Só que o grande ele corta custos mais de forma linear, né? O pequeno ele tem que entrar para dentro do seu negócio, verificar claramente aonde ele pode reduzir as suas despesas, né? E trabalhar isso. A gente vê, inclusive aqui, há uma polêmica bastante grande sobre a questão do fechamento dos supermercados aos domingos, né? É lógico que eu desconheço um comerciante que não queira ficar mais tempo com a porta aberta para vender mais. E eu vou dizer mais para você. Vamos dizer assim, que talvez a grande maioria dos funcionários querem a folga. Mas já escutei funcionários dizendo que é um ganho a menos, que é uma folga a menos, e que eles se acostumaram e tinham ganho com esse trabalhar aos domingos. Ou seja, eu não sei a quantos foi discutido isso também. Quer dizer, como é que sentaram para conversar nesse sentido, né? E a gente entende, talvez, que o funcionário precise da sua folga, mas os novos tempos também estão aí, lojas abrindo domingo, ou seja, as pessoas consomem também. Eu acho que está muito na relação despesa-receita. Não foi uma decisão tomada pelo comércio em geral, foi uma decisão tomada pelos empresários, porque eles fazem conta. Quanto está custando ficar aberto e quanto está rendendo, né, essa abertura nesse dia. E você trabalha para ter lucro, né? Toda empresa tem que ter lucro. Se não tiver lucro, ela vai fechar e vai desempregar. Então, o lucro é uma coisa boa e necessária. Quando você começa a trabalhar e começa a ficar muito tempo no vermelho, você tem que repensar os seus processos. Eu acho que foi muito nessa linha de repensar processos, e tenho certeza que os supermercados que estão fechando, irão fechar aos domingos, eles vão fazer uma análise, né, disso dentro de um período, e não é uma coisa para sempre, né? Mas hoje eu acredito que seja muito nessa linha de se reestruturar para poder passar essa fase difícil. Rog, nós tivemos um ano, e eu quero uma análise sua, nós tivemos durante muito tempo a nossa festa maior dizendo que ela atrapalhava o comércio.
que era um problema, que não vendia, que não compensava estar dispondo, essas questões aí. O ano que nós não tivemos a Expocentro, muitos comerciantes disseram que fez falta porque havia um aquecimento da compra da roupa, do calçado, para quem iria na Expocentro. Qual é a visão realmente da festa que este ano volta? Como é que o comércio analisa isso? É importante, não é? Aquece? Faz parte daquele calendário de grandes comemorações em que o comércio tem um aquecimento? Toda cidade ela tem, via de regra, uma data festiva que ela faz uma grande festa. Na história de Curitibanos, antes da Expocentro, antes de inicial a Expocentro, era a festa da Matriz, que acabou sendo substituída como festa, grande festa do município, pela festa maior, que é a Expocentro, que começou voltada a ser uma feira e foi se transformando numa festa. Então nós tivemos esse é um olhar muito particular meu, mas houve uma migração de feira para festa. No conceito festa, nós temos dois olhares. Primeiro, pelo lado do poder público. Eu acho que, e eu fui uma das pessoas que bateu palma no momento em que a prefeitura decidiu por fazer esse ajuste, e graças a ajustes que foram feitos, não estou aqui valorizando a figura do prefeito, não tenho nem procuração para isso, não sou do partido dele, mas eu acho que foi uma decisão inteligente, economicamente falando, na gestão da prefeitura. Esse dinheiro ia fazer falta mais à frente. Ela virou bienal, nós vamos ter esse ano, e há um dilema muito em relação à data, porque ela casava junto com o Dia das Mães. Então você tinha aí uma confusão entre a festa, um dinheiro que era gasto na festa e um dinheiro gasto no Dia das Mães, que é a segunda data de compras no Brasil, só perde para o Natal. Não temos nenhum outro dia, somando o Dia dos Pais e Dia das Crianças, não dá o volume de venda do Dia das Mães. Então, eu acho que a ideia, em virtude do quadro e do cenário socioeconômico, de tornar bienal, eu sou favorável. Uma festa, ela movimenta, sem dúvida nenhuma, o comércio, mas eu acho que houve um paralelo, quando ela mudou de data, que as pessoas têm que somar o que vendeu no Dia das Mães, o que vendeu na Expocentro, porque antes ele tinha as duas num só. E quando você tira, ficou só com o Dia das Mães. E mesmo assim, muitos comerciantes, pelo menos me passaram, que houve um empate, mantendo só o Dia das Mães, ganhando a nova data da Expocentro. Em termos de SPC Brasil, como é que está o brasileiro? Qual é a análise que se faz do brasileiro com relação a crédito, Roque? Nós vivemos um momento bastante delicado. Quando você reduz o crédito, reduz a quantidade de pessoas pegando dinheiro ou comprando a prazo, tecnicamente você teria que logo em seguida ver uma queda de inadimplência, porque tem menos gente, menos pessoas utilizando o crédito. E nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo que, apesar do volume de crédito estar caindo, nós estamos vendo a inadimplência crescer e a recuperação de crédito. O que é a recuperação de crédito? A recuperação de crédito é aquelas pessoas que pagam dívidas antigas. A recuperação de crédito caindo, o crédito, as vendas a prazo caindo e a inadimplência subindo. Isso é um cenário muito ruim. E ele está sendo provocado pelo maior de todos os vilões, que é a inflação. As pessoas, elas têm uma quantidade de dinheiro para gastar no mês. Quando recebe o dinheiro, você tem um X de dinheiro. Vamos pôr lá 1 metro de dinheiro. 80 centímetros desse 1 metro que você tem de dinheiro, você compromete com aquilo que não tem como escapar. Aluguel ou moradia, prestação da casa própria, você não tem como escapar, a gente tem que morar. Alimentação, saúde, educação. Então você tem uma parte dele que é comprometido. E tem um pedacinho que os economistas chamam de orçamento discricionário, que nada mais é que o que você pode gastar aonde você quiser. Quando a inflação aumenta, e principalmente a inflação de alimentos, que foi o que cresceu muito, aquele 80 centímetros que você tinha começou a virar 90. E as pessoas ficaram quase sem nenhum recurso para gastar com outras coisas, inclusive pagar dívidas que assumiram de mais longo prazo. Né? Quando eu falo longo prazo, entenda-se acima de 12 meses.
porque há uma distorção aí quando na economia se fala longo prazo, se fala em anos, que é o caso do financiamento imobiliário, mas não. Quando se assume acima de 12 meses, para o brasileiro já é um cenário ruim. E com a deterioração do emprego, o emprego ficando mais difícil, mais pessoas das famílias ficando desempregadas, a renda familiar cai e você começa a não ter dinheiro para pagar contas de mais longo prazo. E o que preocupa é que, se você fizer uma análise dentro dos números, o que tem crescido muito é a inadimplência em utilities. O que é utility? Água, luz e telefone. Uma pessoa, quando não paga conta de luz, é porque a situação está realmente extremamente delicada. Então, nós vivemos um momento perigoso. As pessoas que concedem crédito se tornaram mais rigorosas, fecharam a torneira. Quem toma crédito também está mais cauteloso. E, com isso, você engessa a roda da economia. O que você imagina no cenário futuro do Brasil? O ajuste fiscal está patinando por questões dessa crise política. Como é que você consegue fazer uma análise de futuro? Os economistas todos dizem que 2016 vai terminar pior do que foi 2015. E que 2017, a partir do segundo semestre, nós poderemos ter uma melhora. Poderemos ter. Não há nenhum consenso em relação a isso. Só se sabe que até metade de 2017 não tem varinha mágica que vá resolver esse problema no curtíssimo prazo. O problema é que cada ano que nós andamos para trás, que o PIB é recessivo, ou seja, ele é negativo, você demora mais 1 a 2 anos para retomar e recolocar as pessoas no mercado de trabalho. Porque você vai fazendo um estoque de gente, né, que não consegue trabalho. Porque a cada ano a gente tem que pensar que a população está crescendo. E quando cresce a população, além do Roque, do Dilmar, que eventualmente ficaram sem emprego agora, entram mais pessoas que deveriam entrar e ter emprego no mercado de trabalho. Então, para até absorver todo esse pessoal, isso demora um tempo. Por isso, para que o Brasil saia plenamente, volte a crescer e a estar nos números de 2013, nós temos aí uns 4 anos pela frente no mínimo. Ou seja, essa é uma projeção realmente que precisamos nos preparar e muito para isso. Agora, Dilmar, nós no interior, e aqui eu falo uma cidade pequena, e que é uma cidade muito boa, nós temos algumas vantagens. Nós conseguimos fazer como um urso. A gente consegue hibernar mais fácil, né, em momentos de crise, do que alguém que mora numa cidade grande. O deslocamento numa cidade como a nossa, mais longe, mais perto, as pessoas ainda fazem a pé, né? Você, para ter um momento de alegria, de diversão, não requer que você mexa no teu bolso. Você consegue jogar uma bola, você consegue sair e pescar num rio, num sítio de um amigo. Você tem, enfim, momentos de lazer que você consegue fazer quase sem utilizar nenhum dinheiro. Diferente de alguém que mora numa capital, numa cidade maior, onde você vive confinado num apartamento. Tem que sair, por algum motivo, você vai gastar dinheiro, porque tem que se locomover. Tudo é caro. Essa redução da atividade é muito mais difícil. Para nós iremos passar esse período de uma forma menos dolorida do que as pessoas que vivem em centros maiores. E Santa Catarina tem essa característica. Nosso estado, pequenos, né? Municípios médios e pequenos com um bom padrão de vida, né? Eu viajo o Brasil todo e é muito raro você ver uma cidade de 40 mil habitantes do porte da nossa, com a infraestrutura e com o perfil social que nós temos aqui. Então, eu acredito que nós consigamos ultrapassar isso de uma maneira mais fácil. E a vinda de uma planta do tamanho da Bernec, a vinda da Universidade Federal, a ampliação dos cursos, tudo isso nos dá um fôlego a mais que outras cidades talvez não tenham. Muito bem.
Ok, nós precisamos conversar sobre as manifestações que aconteceram no último domingo, até como líder de classe, líder empresarial, você falar um pouquinho de como isso impacta, qual é a tua visão do local, porque aqui tivemos manifestações, né, Estado e Brasil, como isso pode se desdobrar, qual é o cenário que está se apresentando? Bem, o povo deixou muito claro ontem nas ruas, né, no domingo, essa questão da necessidade de mudança. Hoje a situação do governo federal é de refém de si próprio. Você vê um governo que não tem mais capacidade de gerir o país, porque ocupa o tempo todo para tentar apagar incêndio político, né? E o dia só tem 24 horas, não importa quem você seja. Ele vai começar à meia-noite e vai terminar à meia-noite. Quando você usa o teu tempo todo para apagar incêndio e não para trabalhar, que é o que está acontecendo, nós vemos claramente aí uma dificuldade de solução do cenário econômico brasileiro. E os partidos políticos e a base de sustentação da presidente está deteriorando de uma forma extremamente rápida. A convenção do PMDB deixou claro, e o PMDB de Santa Catarina foi uma das vozes pelo que a gente leu na imprensa, não estive lá, enfim, mas pelo que foi noticiado pela imprensa, um dos que mais se manifestou pelo rompimento, né? E isso deixa o país ingovernável, né? Um presidente da República sem base nenhuma de sustentação, ele não tem nem por que estar ali, né? Então eu acredito espero que o governo consiga tomar a rédea disso, que eu acho muito difícil, ou que realmente tome consciência e estude uma maneira de viabilizar, né, as decisões que são necessárias para esse país. Eu iria mais além. O impeachment resolveria o nosso problema? Esse é o problema? O impeachment é o problema ou uma questão estrutural a questão de corrupção ela está enraizada no sistema da administração pública? São dois cenários, né? O cenário do impeachment, se ele acontecendo, ele vai gerar uma força política capaz de implementar o ajuste fiscal que é necessário para que o Brasil retome o rumo da sua economia. Na questão da corrupção, eu tenho uma visão de que o Brasil precisa de uma reforma política. Sem que ocorra uma reforma política, nenhuma outra reforma vai andar. Ela não vai andar. Por que não vai andar? Porque o modelo eleitoral brasileiro exige financiamento de campanha. Quem é que põe dinheiro numa campanha que não quer de volta? Você até ajuda um vereador, numa cidade pequena que é teu amigo, lá com R$1.000, R$500, né? Ajuda um prefeito, um pouco mais de valor, mas você ajuda pela amizade, pela proximidade. Agora, as empresas e empresários que ajudaram, eles, nos valores ali colocados, é lógico que esse dinheiro, as pessoas esperam um retorno. Isso é óbvio. Então, enquanto não se mudar isso, não há solução. Eu sou defensor do financiamento público puro de campanha. Eu acho que você nivela primeiro todos os candidatos por quem é e não por quanto tem. Eu acho que isso muda. Nós vamos ver pessoas boas adentrando a política, que hoje você virou um mecanismo que os bons estão indo embora, porque não se sujeitam a esse modelo de financiamento de campanha, porque você, quando pega o dinheiro de alguém, você aceita ter um patrão, né? E você vai ter que votar pela cartilha daqueles que financiaram a tua campanha. Se você tem um financiamento público de campanha, você nivela isso. E tem que ser financiamento puro público. Nem que eu seja o homem mais rico do mundo, eu não posso pôr do meu bolso um centavo na campanha, vou ter que concorrer no nível de todos os demais. Enquanto isso não acontecer e houver uma renovação dentro do Congresso, os interesses são tamanhos que não vai se aprovar nenhuma reforma em Previdência, nenhuma reforma fiscal, nenhuma reforma tributária. Não vai se conseguir fazer isso. Muito bem, gente.
Olha, nós teríamos tempo aqui para seguir na nossa conversa, mas nós queremos otimizar, Roque, e já convidá-lo para outros momentos estarmos conversando, até para que os assuntos que envolvem tanto economia, comércio, varejista e política são bastante amplos, para a gente otimizar o nosso tempo aqui, já deixando um convite, uma próxima oportunidade. Queremos agradecer, obrigado aí pela sua presença, muito esclarecedor algumas informações aqui, e essa ponte aérea Curitibanos com o resto do Brasil para saber como esse Brasil funciona e qual o impacto também que tem mais ou menos a Curitibanos é muito importante para nós. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conversas com Dilmar Rodrigues. Obrigado a vocês, estamos à disposição, Dilmar.